Olá, meus caríssimos concurseiros e concurseiras, cá estamos nós novamente para a nossa segunda parte do aulão de conhecimentos bancários para o concurso do Banco do Brasil. A gente vai continuar falando agora sobre tipos de bancos. Bom, existem diversos tipos de bancos, só que para efeito de concurso a gente vai precisar saber que existem bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento e bancos múltiplos. Então vamos começar e verificar como é que são esses 4 tipos de bancos. Vou começar pelo início, pelos bancos comerciais. Os bancos comerciais são obrigatoriamente sociedades anônimas. Eles têm parte da estrutura deles deve ser elaborada, eles foram formados por ações, não necessariamente um banco aberto, mas por ações. Esses são os bancos comerciais. Eles trabalham com operações de curto e de médio prazos. Isso são os bancos comerciais, curto e médio prazo. Eles não são impedidos de trabalhar com longo prazo, de maneira nenhuma. Eles podem trabalhar no curto, no médio e no longo prazo, mas eles, por não serem impedidos, eles não costumam trabalhar no longo prazo. Eles trabalham mais no curto e no médio. Esses bancos comerciais também têm uma característica que é captarem depósitos à vista e a prazo. Então, eles são instituições financeiras bancárias, porque eles fazem captação de depósito à vista. A gente já conseguiu verificar um conceito aqui e já maceteou o nosso cérebro para só entrar nele o que precisa para poder fazer a prova. Segundo, bancos de investimento. Diferentemente dos bancos comerciais, os bancos de investimento eles não captam depósitos à vista. Eles são instituições privadas. Sim, trabalham com operações de médio e de longo prazo. E também, nesse caso, eles não são considerados como instituições bancárias. Eles são instituições não bancárias. Opa! Então, comercial é bancária e o banco de investimento ele é instituição não bancária. Legal. Já sei, então, já tenho 2 macetezinhos. Banco de desenvolvimento. Aqui a gente vai ter um refinamento nesse conhecimento que eu vou passar para vocês. São instituições públicas regionais. Gravem essa palavra. Banco de desenvolvimento regional, com o objetivo de desenvolver algumas regiões específicas. E trabalham com operações de longo prazo como regra. Esses bancos, eles não captam depósitos à vista e, consequentemente, não são instituições bancárias. Alguns exemplos, só para a gente poder ter isso na cabeça, de banco de desenvolvimento, o Banco do Nordeste é um, e o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, esses 2 são exemplos de bancos de investimento aqui no Brasil. Agora, tome muito cuidado com isso. O próprio nome já diz, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Pô, é nacional, mas eu terminei de dizer que para ser banco de desenvolvimento tem que ser regional, tem que ter o foco de alguma região do Brasil ser assistida por ele, ou estado, ou uma área regional, como é o caso do BRDE, que é o Extremo Sul, e o BNDES, no próprio nome diz, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então é banco de desenvolvimento, mas é nacional, então não pode ser banco de desenvolvimento. Nesse caso, embora nacional, o BNDES pode ser considerado tanto banco de desenvolvimento quanto agência de fomento. Então, tomem cuidado com essa questão na hora da prova, que o BNDES, aí eu vou trabalhar com siglas para facilitar para vocês, ele sim é considerado um banco de desenvolvimento, embora seja nacional. Ele se intitula como banco de desenvolvimento. Então, que seja, as bancas aceitam. Então, caiu o BNDES, que é um banco de desenvolvimento? Sim, está correto. Também o próprio BNDES, ele é o maior financiador do governo a longo prazo. Também, se caiu qualquer questão com relação a isso, quem é o maior financiador do governo no longo prazo é o BNDES. Isso já caiu algumas vezes, nada impede que caia de novo, porque tem algum tempo que não cai questão relacionada a BNDES. Falar sobre bancos múltiplos. Os bancos múltiplos, o próprio nome do banco já está dizendo, da especificação dele. Eles possuem 2 carteiras e devem atuar em uma delas, no mínimo. Uma deve ser comercial e outra
deve ser de investimento, sendo tanto bancário como não bancário, respectivamente. Então, ali, o banco múltiplo, guardem isso, ele deve ter 2 carteiras, mas ele não precisa, ele não é obrigado a atuar em 2. Ele é obrigado a atuar no mínimo em uma das 2 que ele oferece. Geralmente ele atua nas 2? Geralmente ele atua nas 2. Mas ele não é obrigado a atuar nas 2. Se cair qualquer questão dizendo que o banco múltiplo obrigatoriamente possui 2 linhas de atuação, isso está errado. Ele tem que ter 2 carteiras no mínimo disponíveis. Mas se ele quiser deixar uma para não atuar, porque não traz tanto retorno quanto ele esperava, ele pode atuar só com uma. Isso é o conceito de banco múltiplo. Vamos agora para o nosso segundo grande conceito aqui, para o nosso grande conhecimento, que é a parte de cheque. No caso de cheque, a gente precisa ter um senão antes. Antes de tudo, a gente precisa desassociar o cheque da nossa vida pessoal. Por quê? A gente precisa aprender cheque para poder responder questões de concurso sobre o cheque. E como é prova do Banco do Brasil, cheque, tudo a ver. Por que eu apostei nesse conteúdo? Porque ele muito provavelmente vai ser cobrado para vocês. Não o cheque em si, mas a lei do cheque. E nesse caso, a gente vai começar a esmiuçar tudo que está em torno do cheque. Primeiro que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ele foi criado para ser descontado na mesma hora, pois na prática ele vale como dinheiro. Mas existe o cheque pré-datado. Eu passo o cheque agora e o fulano que pegar o cheque só vai compensar daqui a 3 anos. Foi um acordo que eu fiz com ele, eu vou deixar com ele 36 cheques. Você pode fazer isso? Pode. Mas a lei do cheque, ela prevê que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Numa operação do cheque, isso é importante a gente saber também. Existem 3 pessoas, e nesse caso eu digo pessoas, podem ser físicas ou jurídicas, que estão trabalhando nessa operação do cheque. Uma é o emitente, que é o sacador, o dono do cheque. Olha, quem emite o cheque é o sacador, é o dono do cheque. Tem o beneficiário, que é aquela pessoa que recebe o cheque. Fiz um pagamento, eu sou o sacador. A pessoa é o beneficiário, aquela pessoa que recebe o cheque. E o sacado, quem que é o sacado? Aí é o banco. O sacado não é a pessoa que assina o cheque, porque quem assina o cheque é o emissor do cheque, é só o emitente do cheque. Tomem cuidado com o seguinte, as bancas costumam colocar muito essa pegadinha, fazer você confundir sacado com sacador. É só uma letra R e nada mais. Só que isso pode fazer você perder uma questão. Por quê? Nem sempre a gente vai associar a nossa vida pessoal, a gente tem que associar a legislação do cheque. Então, sacado é o banco, o sacador vai ser aquela pessoa que faz a emissão, como a gente terminou de ver agora. Bom, o cheque pode ser ainda ao portador. O cheque é aquele ao portador, você preencheu o cheque para alguém e entregou. Mas como ele vai ser ao portador? Quando ele for de até R$100 só. Então, passou um cheque lá de R$80, esse cheque é um cheque ao portador. Sim. Ele pode ser ainda nominal à ordem. Esse cheque nominal à ordem, ele pode ser endossado, ele pode ser transferido. Eu tenho um cheque no meu nome, ele está nominal a mim, está lá, pague-se a quantia de tanto a fulano, está o meu nome. Mas se ele for nominal à ordem, eu posso transferir esse cheque. Eu posso endossar esse cheque para um terceiro. Geralmente eu vou lá e assino no cheque, ele está endossado, ele está transferido para a pessoa. E ele vira um cheque ao portador. E ele pode ser nominal não à ordem. Nesse caso, ele não pode ser endossado, não pode ser transferido. Nesse caso, esse último cheque, que é o nominal não à ordem, deve estar explicitamente escrito que esse cheque é nominal, mas não é a ordem. Então, lá, ou a sua ordem, aquilo tem que estar rabiscado, porque só pode ser aquela pessoa para sacar. Então, entre R$100 e 1 centavo e R$ 4.999,99, vai passar pela Comp, que é a compensação de cheques. Então, até R$100 ele não passa pela Comp. Guardem isso. De R$100 e 1 centavo até R$ 4.999,99, passa pela Comp. E aí você vai ter aquela câmara de compensação de cheques que vai fazer essa compensação. Agora, se for um cheque de mais de R$5.000, 5.000 no caso, ou mais, né? Acima de R$ 4.999,99. Passou um cheque de R$5.000. Ele vai passar pelo sistema de transferência de reservas. Então, eu tenho até R$100, não passa por nada, compensado direto. Entre R$100 e 1 centavo,
e 4.999,99 vai passar pela Comp. E acima, quer dizer, de R$5.000 ou mais, ele vai passar pelo sistema de transferência de reservas. Tomem cuidado, nem todo cheque passa pela Comp. Então, o cheque de R$90, ele é compensado direto. Ele nem vai para a Câmara de Compensação. Cheque cruzado. Vamos falar um pouquinho sobre a parte do cheque cruzado. O cheque ele pode ser cruzado em branco, que é chamado também de geral, é o cruzamento geral, ou em preto, que é chamado de especial. Então, como é que funciona cada um deles? Quando eu cruzo o cheque em branco, ele pode ser depositado em qualquer banco. Quando eu digo qualquer banco, qualquer nome de banco diferente. E o em preto só pode ser depositado no mesmo banco do cheque. Não significa dizer que é na mesma agência, em qualquer agência, mas no mesmo banco. Por exemplo, eu passo um cheque do Banco do Brasil. Se eu cruzar em preto, eu só posso depositar aquele cheque no Banco do Brasil. Pode ser numa agência do Acre, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina, de Brasília, enfim, Rio Grande do Norte. Só que eu preciso, pelo fato de ter sido depositado, de ser cruzado em preto, ali eu tenho em qualquer agência bancária eu faço aquela transferência. E nesse caso, do cheque que for cruzado para você depositar em qualquer banco, aí eu posso sim, não necessariamente no Banco do Brasil, mas em qualquer outro banco comercial que a gente tenha relação aí, Santander, HSBC e por aí vai. Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo do cruzamento do cheque, se foi um cruzamento em branco ou se foi um cruzamento em preto. Isso pode ser cobrado também. Falando de endosso. Endosso é a transferência dos direitos do cheque. Está aqui. Pode também ser endossado em branco ou em preto. O endosso em branco, ele transmite integralmente um cheque. Por exemplo, um cheque ao portador. Eu endossei em branco. O cheque ao portador passou a ser de outra pessoa. E, nesse caso, a gente costuma dizer, eu endossei, então eu não posso mais mexer naquele cheque. Pode, porque quando a gente faz um endosso em branco, o cheque pode ainda ser completado. De que forma? Ele não está nominal a ninguém. Agora eu vou deixar ele nominal, porque ele foi endossado em branco. Simplesmente transfiro para alguém. Então, ele pode ser ainda completado, pode ser colocado no nome de alguém, pode ser tirado a ordem, pode ser ainda endossado e também pode ser cruzado. Vamos pensar no seguinte, agora, na situação específica do cheque já ter sido protestado, mesmo assim, ele pode ser completado. Aí ele foi protestado, mas agora eu vou colocar ele nominal a alguém. O que se chama isso? Vou endossar para alguém. Se chama endosso póstumo. E é fácil até de lembrar, né? Porque se o cheque já foi protestado, aquele cheque já morreu. Então, eu faço um endosso póstumo. Ainda, se uma pessoa assina um cheque hoje e vem a falecer antes do cheque ser compensado, o direito morre ou não morre com o titular? O direito não, no caso a obrigação, né? O direito não morre com a morte do titular ou com ainda a incapacidade total dele. De novo, por que isso? A gente volta lá para o início da aula. Trata-se de uma ordem de pagamento à vista. Quando a pessoa assina o cheque, ela estava viva. Então, ali ela já não conta mais com aquele recurso. Então, se ela, 2 segundos depois que ela assinou o cheque, ela vier a falecer, teve um ataque do coração, aquela ordem de pagamento vale, porque ela é à vista. É como se ela tivesse dado dinheiro para uma outra pessoa. E quem endossa um cheque passa a ser o responsável por ele. Então, você endossou, você assume a responsabilidade por aquele cheque. CCF. CCF é um ponto que cai já vi algumas questões, sim, não necessariamente do Banco do Brasil, mas de outros bancos, porque cobrou conhecimento bancário, eles vão cobrar CCF. É um cadastro de emitente de cheque sem fundo. Seria lá o cadastro negro, né? É a parte negra de quem emite cheque. Agora, nem todo mundo que emite um cheque sem fundo vai direto para a CCF. O primeiro cheque devolvido não leva ninguém para a CCF. Tomem cuidado, que aí falar, emitir um cheque sem fundo, você já entra no cadastro do CCF. Não. É a partir do segundo cheque sem fundos que você emite. Aí sim, você tem o seu nome levado para a CCF. Significa dizer que você passou um cheque sem fundo para alguém e depois você é reincidente nessa operação. Aí você está na CCF. No primeiro, você não vai. Também tomem cuidado, já vi questão dizendo que a pessoa, ao emitir um cheque sem fundo, ela iria automaticamente para a CCF e esse cheque poderia ainda ser, nesse caso, completado. Sim, o cheque pode ser completado se ele for protestado, mas a pessoa não vai para a CCF e deixa aquela questão equivocada. Bom, então,
a gente encerra a parte do cheque e vai para um outro ponto que é extremamente importante, é cobrado demais nas questões de concurso, que são relacionados a conhecimentos bancários. Esse tema é mercado de capitais. Sim, mercado de capitais, bolsa de valores e tudo mais. Vamos começar a falar sobre esse camarada que cai muito, é muito recorrente questão. Então, a gente precisa ter ele muito bem assimilado na nossa cabeça. Bom, no mercado de capitais, normalmente, eu disse normalmente, se trabalha com valores de médio e de longo prazo. Mas o normalmente não é proibitivo. Então, você não proíbe ninguém de trabalhar com prazos menores do que o médio e maiores do que o longo, que existe o longuíssimo prazo para a vida inteira. Sim, você pode fazer. E uma quantidade imensa de valores são negociados dentro da Bolsa de Valores e, no caso, eu estou falando genericamente do mercado de capitais. Vamos começar, então, com a mais comum delas. Todo mundo aqui, eu acho que todo mundo que começa a estudar sobre conhecimentos bancários já ouviu falar sobre uma ação de uma empresa. Se a pessoa não ouviu, é porque ela provavelmente não tem contato com aquilo. Mas o que é uma ação? É a menor parcela do capital social de uma empresa. Se ela for limitada, não vai haver negociação de ações, porque ela não tem ação. Se ela for sociedade anônima de capital aberto, vai haver negociação em bolsa. Se ela for SA de capital fechado, ela tem ações, mas não tem negociação livre em bolsa. Bom, bacana. Ainda, as ações podem ser ordinárias ou preferenciais. São os tipos de ações. Ordinárias ou preferenciais, sim. E o que são as ações ordinárias? São aquelas ações que dão direito a voto nas assembleias gerais que acontecem. Tanto as assembleias gerais, quanto as assembleias ordinárias, quanto as extraordinárias. Já as ações preferenciais, o próprio nome está dizendo, elas têm preferência no recebimento de dividendos. E que preferência? Recebe antes e, no mínimo, guardem esse valor, 10% a mais do que as ordinárias. Então, nesse caso, eu posso dizer que a ação preferencial é 10%, a ação preferencial é 10%, 10% a mais do que a ordinária em relação ao recebimento dos lucros. Pode cair 20% em questões? Pode. Já caiu 20%. Caiu 10% também. Quem marcou 10% acertou. Então, quem tem ação preferencial vai receber, no mínimo, 10%. Disse que recebeu 20%, está certo? Tá, porque é no mínimo 10%. Mas, no mínimo 20%, está errado. É no mínimo 10%. E se a empresa falir ainda? O preferencial tem uma vantagem. Se a empresa fale, os preferenciais também vão receber antes dos acionistas ordinários. Eles são acionistas preferenciais. Está aí o nome já para isso. Ainda com relação à diluição das ações no capital da empresa. Uma empresa pode ter, no máximo, 50% das ações preferenciais. Significa dizer que ela tem que ter os outros 50% de ações ordinárias, no mínimo. Então, não posso ter mais ações preferenciais do que ordinárias nunca. Isso é regra. Vamos olhar aqui agora o que é a subscrição de ação. A subscrição de uma ação, ou de ações, geralmente de ações, é a colocação de novas ações à venda no mercado aberto. Estou precisando captar recurso. E essa captação ela pode ser pública ou privada. Então, eu tenho subscrição pública e subscrição privada. Nesse caso, se essa subscrição ela for pública, os acionistas correntes recebem a oferta. E se eles não quiserem, essas ações vão ser oferecidas ao público em geral. Sim, a subscrição pública, eu tenho já alguns acionistas. Eu ofereço. Você quer ações novas dessa empresa? Você quer aumentar a sua quantidade de ações? Ele fala, quero. Você vai aumentar a sua quantidade de ações. Se ele falar, eu não quero, essas ações que foram rechaçadas por esse acionista vão ser oferecidas ao público em geral. No caso da subscrição privada de ações, se os acionistas não quiserem, eu vou e ofereço ali, ó, eu tenho uma subscrição privada de ações. Você quer acionista atual? Ele vai falar, não. Se os acionistas não quiserem, a empresa vai ter que recomprar essas ações. Então, normalmente, aquelas que a gente ouve no mercado, que uma empresa fez uma captação gigantesca por uma subscrição pública, ela só pode ser pública. Então, a gente já sabe que a empresa, na privada, ela vai ter que recomprar. E ainda, na subscrição pública, existe um termo, e aí nesse caso é em inglês, que se chama underwriting. Nesse caso, o underwriting, ele é um terceiro, ele é uma outra entidade, e que tem o objetivo de quê? De auxiliar a empresa
no momento da venda das ações. Porque muitas vezes a empresa ela é muito boa em vender aviões, em vender minério, mas ela não é boa em emitir ações. Eu vou chamar um terceiro que entenda disso para me ajudar. Então, existem 3 formas diferentes da empresa contratar e esse underwriting ajudá-la no processo de subscrição de ações, de ofertas de ações. O primeiro deles, melhor esforço, que pode aparecer na questão de vocês também como o termo em inglês, que é o best efforts. Melhor esforço, best efforts, tanto faz. Os dois vão ser sinônimos. Tem outro que é o stand-by e o terceiro, garantia firme. E aí a gente vai verificar como que funciona cada um desses. O primeiro deles, que é o melhor esforço, best efforts, é quando a empresa de underwriting, um monte de terminho em inglês, sim, mercado de capitais ele é basicamente composto de termos em inglês, então best efforts, é quando essa empresa de underwriting ela se compromete a pôr os melhores esforços para a venda das ações. No entanto, se as ações não forem vendidas, a empresa vai ter que comprar de volta. Algumas utilizam esse tipo de operação. Então, é uma oferta pública que muitas vezes pode se transformar em oferta privada, porque se ninguém quiser, eu compro. Eu tenho que recomprar como empresa. Ainda, no stand-by, não existe contrato. Não tem nenhum contrato. O terceiro apenas auxilia a empresa lá na venda das ações. Se a empresa não vender tudo, elas voltam para a empresa, porque não tem nenhum contrato. É quase igual ao best effort, só que não necessariamente a empresa vai fazer os melhores esforços. Essa é a diferença do stand-by. Já na garantia firme, não. O terceiro compra da empresa todas as ações. E caso o mercado não queira comprar essas ações, o terceiro vai comprar, garantindo que a empresa vai ter todas as ações vendidas, de uma maneira para o público ou de outra, para o próprio terceiro, que é o que fez ali o processo de underwriting. O terceiro vai assumir o risco. E nesse caso aqui fica muito claro. Eu prefiro, e é mais caro, o processo de underwriting. Qual deles? O último, que é a garantia firme. Que eu garanto que aquele dinheiro vai entrar para a minha empresa. É mais caro. E nem todo mundo vai querer fazer se uma empresa não apresenta liquidez suficiente para isso. Mercado primário e mercado secundário também é cobrado isso daqui. Bom, vamos ver a diferença entre os dois. Na subscrição, as ações vão para o mercado primário, porque as ações são virgens. Nunca ninguém as comprou, é tudo zero bala. Ninguém nunca viu aquelas ações no mercado. É nesse momento, única e exclusivamente, que a empresa embolsa o dinheiro. No mercado secundário, a empresa não embolsa mais o dinheiro. Por quê? No mercado secundário, alguém já as comprou, elas já estão usadas. A melhor forma para a gente entender é pensando no imóvel. O imóvel que é vendido pela construtora por um vendedor de imobiliária em tempo futuro, ele vai ser mercado secundário. Porque alguém já comprou aquilo, está morando agora e eu quero comprar na sequência. Alguém já foi o dono. Agora, se eu entro no site de uma construtora, vejo que tem um empreendimento que está na planta, vou lá, eu estou indo no mercado primário. Eu estou indo na própria construtora. Eu vou comprar o imóvel que é zero bala. Nunca ninguém entrou naquele imóvel, nunca ninguém utilizou nenhum dos cômodos daquele imóvel. Eu vou ser o primeiro utilizador, assim como no mercado primário eu sou o primeiro comprador, sou o primeiro proprietário das ações. No secundário, alguém já foi proprietário, mas eu posso utilizar sem problema, eu posso comprar sem problema as ações. Essa é a diferença básica. A empresa emissora de ações, como eu comentei, ela apenas obtém dinheiro na emissão primária, não na secundária. Nunca isso, também guardem isso. As distribuidoras de títulos e valores mobiliários, pode aparecer para vocês a sigla DTVM, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, podem operar na Bolsa de Valores, no mercado primário, auxiliando ali quem deseja vender as ações e por aí vai. Elas podem. Já as corretoras auxiliam quem quer comprar ações de uma empresa. Então, a distribuidora é para a empresa, ela vai fazer o underwriting. A corretora é para a gente, para quem quer comprar as ações. Então, a gente já tem essa diferença. Ou para a corretora é para mim, é para quem quer comprar, para o povão. E a distribuidora é para a empresa que faz o processo de underwriting. Beleza. Seguindo com os conceitos de mercado de capitais, agora a gente vai falar sobre ganho de capital. Ganho de capital é o ganho pela valorização das ações dentro do mercado. Então, eu comprei a ação por 10, vendi por 15, ganhei 5. Meu ganho de capital é 5, desconto ali os valores relacionados aos custos da operação, já sei quanto que é o meu lucro. Mas olha, o ganho de capital ele só ocorre quando as ações são
vendidas. Só quando elas são vendidas, se são vendidas. Os benefícios ocorrem antes do momento da venda. Você pode ter alguns benefícios antes do momento da venda. Não é ganho de capital, não é ainda. Se você é dono da ação, você não vendeu, você não teve ganho de capital. Agora você pode ter benefícios. Esses benefícios ocorrem quando? Antes do momento da venda. Esses benefícios são dividendos, juros sobre o capital próprio e bonificação. O primeiro deles, dividendo. Ele é calculado sobre o lucro líquido. Qual o valor mínimo de dividendo? 25% do lucro líquido. Esse é o valor. E ele é distribuído a todos os acionistas de maneira proporcional à quantidade de ações que eles possuem. Eles só podem ser pagos em dinheiro, hein? Olha aí, dividendos só podem ser pagos em dinheiro e em qualquer outra forma está proibido. E aqui a parte boa é que os acionistas não pagam imposto de renda, porque a empresa já pagou imposto de renda sobre o lucro dela. Então você não paga imposto de renda porque senão seria bitributação. Então, bonito, né? Eu invisto, ganho um dividendo e não pago imposto de renda em cima dele. Assim como o rendimento da poupança para a pessoa física. Os juros sobre o capital próprio também são pagos pelas empresas, para poder dividir com os acionistas ali os lucros que ela teve, o capital próprio dela. Mas eles são pagos antes de serem apurados os impostos. Então, nesse caso, infelizmente, vai incidir o imposto de renda para os acionistas. Terceiro, que é a bonificação. A bonificação ocorre quando existe sobra de reservas. Sobra de reservas, isso é bonificação. Quando tem sobra de reservas, quando esses excessos eles forem incorporados pelo capital da empresa, existe a distribuição dessa bonificação. E essa bonificação, geralmente, ela é na forma de ações novas. Você tinha 100, agora você tem 105, porque você foi bonificado, porque a empresa está maior. Olha que beleza, não precisei pagar nada e tenho mais ações. Essa bonificação ela é gratuita. Não existe taxação em cima dela com relação à aquisição. Eu adquiro aquilo de maneira gratuita porque a empresa optou por fazer isso, por fidelizar ou qualquer outro tipo de intenção que ela tenha. Split. O que é o split? É o desdobramento de ações. Quando uma ação ela é dividida na prática, ela se transforma em várias ações. Uma ação de R$50 se transforma em 4 de R$12,50. Mas por que a empresa faz isso? Para poder dar mais liquidez às ações. Porque eu não consigo comprar ação de R$50, mas eu consigo comprar 2 a R$12,50 cada uma a 25. Então, já entro naquele mercado que antes eu não entrava. Então, torna as ações mais líquidas, porque podem ser comercializadas por mais pessoas. Aqui nesse caso, ó, também atentem, não existe aumento de capital, e sim aumento de ações em quantidade. Existe também o implit. O implit é o agrupamento, o enxugamento. É o contrário do split. Quando duas ações de 10, por exemplo, viram uma de 20. Nesse caso, também só diminui o número de ações, mas o capital da empresa continua igual. Nesse caso, por que uma empresa vai fazer esse implit para sair do mercado? Não. Ela faz isso para poder fortificar o capital dela e ter o quê? Poucos acionistas. Ela vai ser mais selecionada, ela vai ser mais elitizada na distribuição das ações dela. Um outro conceito que é o de debêntures é diferente de ação. Debênture não é ação. Ação é um título de propriedade. A debênture é um título de dívida de uma empresa. Quem possui a debênture tem um crédito com a empresa, passa a ser credor daquela empresa. Uma debênture é um pedaço total não da empresa, mas das dívidas da empresa. Que fique bem claro isso. As debêntures, elas têm dois tipos. Podem ser normativas ou escriturais. As normativas, no caso das normativas, os dados são guardados na própria instituição em que emitiu. Elas não possuem certificado. Normativa não possui certificado. As escriturais, você tem, sim, a emissão de um certificado de dívida. Não é a empresa que emitiu e que vai cuidar de todo o processo da debênture, não. É o agente fiduciário. E esse agente fiduciário também é um terceiro, no caso das escriturais. E ele foi contratado para quê? Para poder garantir os direitos daqueles credores, dos debenturistas. A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, vai autorizar a emissão de debêntures. Só a Assembleia Geral autoriza a emissão de debêntures, de ações. Para a emissão pública de debêntures, ainda deve ter autorização prévia de quem? Da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Quais que são as garantias das debêntures? São 4. Real, flutuante,
sem preferência e subordinada. Primeira, na real, a garantia dada é um próprio ativo e se limita a 80% do valor daquele ativo. Então, você oferece aquilo como garantia, ele vai emitir debêntures de 80% do valor da garantia. Chegou naquilo, fechou. Então, eu tenho, para oferecer de garantia para debênture, um terreno em determinado local que custe R$1 milhão. Eu vou poder distribuir títulos de dívida de até 80%, de até 800 mil. Posso captar 800 mil porque eu ofereço aquilo como garantia. Isso é real. Na garantia flutuante, a garantia é o conjunto de estoques. Eu tenho quanto no estoque da empresa? Um valor X lá. Também 1 milhão, imaginando. Então, o limite da dívida é 70% dos estoques. Flutuante porque o estoque ele entra e sai na empresa. Então, eu tenho 1 milhão em estoques hoje, posso emitir debêntures com garantia flutuante de até R$700 mil. As pessoas vão adquirir títulos de dívida de até R$700 mil da minha empresa. Essa também é chamada, aqui a gente viu a segunda, e eu tenho a terceira, que é a sem preferência, que ela não possui garantia nenhuma. E eu posso também chamar essa aqui de quirografária, sem garantia nenhuma. E a subordinada, que é a última, também não possui garantia nenhuma. Então, ela é igual a sem garantia? Não, porque ela possui um risco maior. E qual que é o risco maior? Ela é a última na fila a receber no caso de liquidação, no caso de falência da empresa. Então, aqui, a pior delas acaba sendo qual? A sem garantia. Nesse caso, eu vi que não é exatamente a sem garantia. Agora, vamos verificar as formas de resgate das debêntures. Elas são simples, são conversíveis em ações e permutáveis. As simples, eu resgato em dinheiro, simples. A conversível em ações, na data do resgate, elas podem ser trocadas ou por dinheiro, grana viva, ou por ações da própria empresa. Você deixa de ser credor da empresa e passa a ser acionista da empresa. Pode ser possível isso. E as permutáveis, você pode trocar por dinheiro ou pode trocar por ações de outras empresas que estão em poder daquela empresa que emitiu a debênture. Então, eu comprei a debênture de uma empresa A, permutável, na hora dela me pagar, ela me pagou com ações da empresa B. Sim, isso são debêntures permutáveis. Ainda tem um outro ponto que são os commercial papers. Commercial papers são títulos de dívida também, onde eu capto recursos de terceiros. Instituições não financeiras, guardem isso, não financeiras também emitem commercial papers com o intuito de não precisarem de quê? De uma instituição financeira, que é dinheiro a juros. Esses commercial papers são, por regra, de curto prazo, sendo o mínimo de 30 dias e o máximo de 360 dias se a SA for de capital aberto. E se ela for de capital fechado, essa SA, ela vai ter o prazo máximo de 180 dias. Então, o Banco do Brasil adora mercado de capitais, porque possui várias pegadinhas e, se comparando com a nossa realidade, são coisas que saem do nosso dia a dia. Vamos verificar, então, aqui uma questão para a gente ver como que isso já caiu em concursos anteriores, em certames aí do passado. São instituições que podem captar depósitos a prazo junto ao público. Sociedade de arrendamento mercantil, letra A. Letra B, sociedade de crédito, financiamento e investimento, letra B. A letra C, sociedade de crédito imobiliário, letra C. A letra D, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, letra D. E a última, bancos de investimento, letra E. Olhem aqui, nesse caso, está claro para mim que aquela captação de recursos sem gerar moeda, eu estou falando de banco de investimento. Eu estou falando daqueles bancos que têm o objetivo não bancário de captar recursos no médio e no longo prazo. Essas são as palavras-chave. Ainda outra questão, as ações preferenciais admitidas à negociação no mercado de valores imobiliários, de acordo com a lei, devem proporcionar direito aos dividendos, nesse caso, letra A, variáveis idênticos aos distribuídos às ações ordinárias. Opa, não são idênticos. Letra B, fixos anuais, não cumulativos de 10% sobre o patrimônio líquido da emissora. Não é 10%, é 25%. 10% é uma ação a mais do que a outra, a preferencial em cima da ordinária. Letra C, fixos anuais não cumulativos em igualdade de condições ao distribuídos às ações ordinárias. Também não é igual. A gente já terminou de ver que são 10% a mais.
Letra D, no mínimo 25% superiores aos distribuídos às ações ordinárias. Também não é 25% a mais, é 10% a mais. Cadê a resposta disso? Aí tem a letra E. No mínimo 10% superiores aos distribuídos às ações ordinárias. Então, a resposta é a letra E, está aqui. Então, nesse caso, com essas duas questões, a gente verifica como essas questões podem ser cobradas e vendo, as alternativas podem confundir a gente. Então, tomem cuidado com isso, gente. Passei alguns macetes que são importantes para vocês e boa prova para todos, bons estudos e até a próxima oportunidade. Até lá!